Deixa de seguir o gado. Deixa de seguir a manada. O que está faltando para você entender que em uma vitrine onde tudo é gratuito, o produto é você. Quanto tempo da sua vida você perde nas redes sociais? Você já se sentiu esgotado por ter que manter uma aparência diante das pessoas na internet? Talvez, se você deixasse as redes sociais, você viveria uma vida com muito mais paz e autenticidade. O vídeo de hoje é um meu relato sobre por que eu deixei as redes sociais. Então, pessoal, eu creio que vocês já devem ter visto assuntos, né, como este em outros vídeos também, mas eu achei relevante trazer um pouco aqui, compartilhar com vocês um pouco da minha experiência em ter deixado as redes sociais, o que isso contribuiu para a minha vida, o que eu senti de diferença quando eu passei a viver mais a minha vida real e deixei mais a vida virtual em segundo plano. Em primeiro lugar, a gente não pode negar que as redes sociais, ela aproxima você do mundo, né? Ela te aproxima de coisas que talvez você nunca teria acesso, faz você ver lugares, culturas diferentes, ter acesso a pessoas de outros idiomas, que falam outros idiomas, né? As redes sociais nos dão acesso a curiosidades do mundo afora, sobre a natureza, sobre inclusive a área do mercado de trabalho também facilita muito, né, a vida das pessoas no mundo empresarial. Isso a gente não tem como negar, né? Os benefícios das redes sociais, eles são imensos, assim, são vários. Mas essa facilidade toda, ao meu ver, ela tem um preço a ser pago. E é isso que eu vim relatar para vocês hoje. As minhas experiências em ter deixado as redes sociais. E quando eu usava as redes sociais, eu vim trazer para vocês um pouco das coisas que me geravam, que me causavam, assim, o uso frenético, né, das redes sociais. Bom, eu, como todo mundo, tem redes sociais, também eu tenho minhas redes sociais, tenho o Instagram, tenho o Facebook, mas já tem um bom tempo mesmo, coisa assim de uns 2 anos, mais ou menos, que eu deixei de ter frequência nessas redes sociais e deixei também de ter acessar, né, para poder conferir a vida das outras pessoas, para poder conferir as fofocas, né, porque a rede social, ela é isso, você tem acesso à vida das outras pessoas e as outras pessoas têm acesso à sua vida. É um mar de rosas, onde todo mundo posta sorrisos, posta festas, posta coisas bonitas. Você encontra ali uma vida fake, né, de todo mundo. Todo mundo é fake ali nas redes sociais. Você não vai encontrar ninguém postando coisas ruins, assim, muito difícil. Às vezes você encontra alguma pessoa vitimista que usa das redes sociais para poder se vitimizar e aparecer. Mas a maioria das pessoas, a grande maioria da boiada, posta coisas, churrascos, restaurante, passeios, coisas glamurosas, fotos bonitas, tratadas, editadas, que no final das contas, quando você vai olhar, não tem nada da essência da pessoa, não tem a alma da pessoa, não tem nada. Só tem uma edição ali e mostra uma cara, um perfil no feed de alguém que não é real. E eu, por muito tempo, assim, na época da faculdade, na época da escola, em primeiro lugar, também usava muitas redes sociais, porque na época que eu estava na escola, isso há uns 10 anos atrás, as redes sociais, elas estavam, assim, no auge, na época da minha comunidade escolar, né? Os adolescentes que estudavam comigo, todo mundo tinha Facebook, todo mundo tinha... não o Instagram, na época que o Instagram acho que já é mais recente, né? Mas na época era o Orkut, né? Que começou. Eu comecei a ter acesso à internet mesmo na época do Orkut. Então, eu criei lá aquela conta do Orkut, postava coisas sobre a minha vida, pensamentos, fotos, depoimentos, né? Depois veio o Facebook. Então, eu peguei toda essa era aí da internet e isso fez parte muito da minha adolescência. E depois de muito tempo eu refleti o quanto eu era uma pessoa ansiosa e o quanto eu era uma pessoa desesperada em estar postando fotos, em estar mostrando para as pessoas
a minha vida, as minhas conquistas, o meu status social, as coisas que eu consegui adquirir na vida. Nossa, isso se tornou uma compulsão para mim por um bom tempo. E eu acredito que não só para mim. Muita gente assim é compulsiva em postar sobre a vida dela nas redes sociais, em fazer com que as pessoas saibam como ela está, em saber as vitórias, as glórias, né? Não os dias de luta, mas somente os dias de glória. Então eu passei essa temporada aí da minha adolescência bem antenada na internet, bem por dentro, postando com frequência, consumindo com frequência os posts, né, das pessoas. E isso me deixava extremamente esgotada e me deixava perdida também, porque eu perdia um tempo muito grande do meu dia na internet. Na época que eu comecei a ter acesso às redes sociais, eu tinha um computador simples em casa, mas não tinham acesso bom à internet. Na minha época, a gente tinha que ir até uma lan house, ou às vezes tinha aquele estudo semanal da escola, que a gente ia até a sala de computador para fazer alguma pesquisa, então eu aproveitava para acessar as redes sociais ali. E aí depois eu comecei a ter acesso a um computador simples que minha mãe me deu para poder fazer os trabalhos da escola, e pelo celular também, um celular bem simples que eu tinha. Então todo o tempo que eu tinha, eu passava ali nas redes sociais, olhando as coisas dos outros, olhando, curtindo as fotos das pessoas. E eu não tinha tempo para nada, eu não tinha tempo para ler um livro, eu não tinha tempo para adquirir um conhecimento bom, para expandir a minha mente para coisas que realmente fossem produtivas, né? Para aprender sobre empreendedorismo, porque até então a gente na escola e na universidade sofre uma lavagem, né? Uma doutrinação muito grande sobre você educado mesmo para poder ser um empregado, para alimentar o sonho de outras pessoas. É isso que a escola, que a universidade ensina você. E o tempo que eu tinha, eu não usava para poder aprender sobre essas coisas, né? Eu usava para poder ver a vida dos outros e depois para pesquisar sobre profissão e sobre como ser uma boa empregada. Eu tive um período da minha vida onde eu enfrentei um início de uma depressão, que judiou muito de mim isso, porque aí eu via que as pessoas tinham uma vida feliz, eu via que as pessoas conquistavam as coisas, e eu não conquistava, né? Eu não tinha conquista nenhuma, até porque na época eu ainda era adolescente, eu morava com meus pais, então eu comecei a ter a ânsia de querer sair de casa, de querer conquistar as coisas, porque eu via as pessoas na internet conquistando as coisas e eu também queria. E depois eu fui embora, né, da casa dos meus pais, fui estudar para a universidade. Na universidade a gente, na época que eu me formei, antes de, né, no processo como formanda, eu tive acesso a muitas pessoas e a rede social de muitas pessoas, então o meu contato principal ali era pela rede social com as pessoas. A primeira coisa, quando a gente conhecia outra pessoa na minha época de faculdade, era perguntar: você tem rede social? Você tem Facebook? Ai, passa seu Facebook para me seguir você. Ai, me segue no Facebook. E hoje em dia acho que ainda é assim, né? Eu não sei muito porque eu não saio muito também e eu tenho poucos amigos. Minha vida é bem tranquila, assim, mais trabalho casa mesmo. E o tempo que eu tenho, eu passo estudando coisas sobre desenvolvimento pessoal, eu passo me conhecendo, eu passo buscando assuntos que me fortalecem, né, como pessoa, que vai me ajudar a crescer e realizar meus objetivos, enfim. O início ali das amizades sempre se dava pelas redes sociais. Então, depois de um tempo que eu passei por esse processo, né? Ao passar, na verdade, por esse processo de início de depressão, eu comecei a analisar as coisas que me levaram a chegar naquela situação. Porque eu tava daquele jeito, com aquela tristeza tão profunda, com aquele esgotamento emocional tão grande. O que estava acontecendo que eu estava passando por aquilo? Qual que eram os gatilhos que me levavam a me sentir daquele jeito? E uma das conclusões que eu cheguei foi que o tempo meu, todo o meu tempo, eu utilizava para poder passar na internet fazendo nada e me frustrando porque eu via outras pessoas fazendo tudo e eu não fazia nada. E depois de um tempo eu comecei a estudar, né, mais sobre mim, tive esse desejo de me conhecer mais, de ser uma pessoa melhor, né? Então eu comecei a consumir conteúdos, né, de canais de várias pessoas, e eu encontrei um conteúdo similar a esse, que um relato de uma pessoa que dizia o porquê ela tinha deixado a rede social e o quanto isso foi benéfico na vida dela. Então eu resolvi seguir o conselho daquela pessoa, de deixar por um tempo as redes sociais. No começo, a primeira semana,
Eu achei que eu fosse ter um treco, assim, porque a minha vida era ficar com o celular na mão. Então eu ficava naquela abstinência de entrar o tempo inteiro nas redes sociais, eu queria ver. Então eu me obrigava a não ver, deixava o celular ali longe de mim, ou deixava desconectado da internet. E aquilo foi algo, assim, extremamente difícil, porque a internet, ela vicia você. As redes sociais, ela te vicia. E eu, com certeza, eu tava viciada, né? Então foi um processo assim. Só que depois de um mês longe da internet, tudo que você faz durante um tempo, que você pratica como um hábito, aquilo se torna uma realidade na sua vida. E para mim se tornou uma realidade o fato de que eu não precisava mais usar as redes sociais, de estar postando coisas sobre a minha vida, nem de estar consumindo coisas sobre a vida dos outros. Aí eu comecei a ver que tinha muito mais tempo sobrando no meu dia. Coisas que eu não tinha antes, né? Eu não tinha tempo para nada. Parece que meu dia era extremamente curto. Quando eu queria fazer alguma coisa, nunca dava tempo. E agora eu passei a ter tempo. De tempo de ler, tempo de estudar, tempo de cuidar das minhas plantas. Eu sempre gostei de plantas e só que eu nunca tinha tempo para dedicar a elas, né? Então eu passei a dedicar mais tempo ao meu jardim. Eu comecei a ver os resultados disso, com minhas plantas ficando bonitas. A minha casa passou a ficar mais aconchegante, porque daí eu tinha mais tempo para poder cuidar dela. Agora eu tinha tempo para poder fazer nada se eu quisesse para dormir. E o dia passou a ser mais longo. Então, às vezes, a gente fica preso nessa corrida constante de acessos, de cliques, de likes, de feed, e você não tem tempo para viver. E você fica esgotado, você se sente sozinho, você se sente triste, e tudo isso é ocasionado pelo uso excessivo e das redes sociais mesmo. Eu cheguei a essa conclusão de que tudo aquilo que eu estava sentindo, toda aquela angústia, aquela sensação de tempo perdido, de falta de tempo, era por causa das redes sociais. Depois que eu passava horas nas redes sociais, eu sentia tristeza, eu me sentia derrotada, eu me sentia fracassada. E é assim que você se sente na maioria das vezes, eu tenho certeza que é. Você acaba de rolar lá o feed, você acaba de ver os stories das pessoas, você se sente fracassado, você se sente triste, você se sente derrubado, porque parece que as pessoas conseguem as coisas e você não. Além de te causar uma superexposição, ela rouba de você a sua autoestima. Ela traz aquela falsa sensação de que você não tem nada e que as pessoas têm tudo. Isso é uma coisa extremamente prejudicial. Então surgiu uma pergunta assim na minha mente, e essa pergunta eu deixo para você também, né? Quantas vezes você já se pegou se comparando como um influenciador ou como uma influenciadora? Será que isso ajudou você a se sentir bem ou só aumentou ainda mais a sua insegurança? E fora que essa ilusão de você estar conectado, né, nas redes sociais com as pessoas, ela te faz perder o essencial, que é estar conectado realmente com as pessoas que você ama no agora, no presente. Você, às vezes, foi para um lugar incrível, foi passear para um lugar com uma paisagem maravilhosa e você perdeu muito mais tempo tentando tirar uma foto perfeita do que curtindo aquela paisagem linda, do que curtindo a sensação de estar naquele lugar tão incrível. Eu tenho certeza que não foi só eu que perdi tempo, né, tentando tirar a foto perfeita, tentando ganhar o máximo de likes, mas tem muita gente que ainda faz isso, que ainda passa por isso, que ainda fica tentando tirar a foto mais linda e ganhar o máximo de like possível, e você perde o presente, você perde a sensação de alegria, a sensação de estar ali, da presença do local, da presença das pessoas, da presença da energia que esse local pode trazer para você. O que você sente quando um momento especial na sua vida vira só mais uma postagem, só mais uma lembrança na página do seu Facebook? Será que nós estamos nos contentando com o que é superficial e perdendo a essência do agora, perdendo as oportunidades de viver o agora de forma autêntica, de forma presente? Então, para mim foi isso, deixar de me conectar com as redes sociais me trouxe mais tempo livre. E o tempo é precioso, o tempo é tudo na sua vida. Tendo tempo, eu passei a administrar melhor os meus sentimentos, a minha autoestima. Eu passei
a me conhecer melhor e a melhorar as coisas que precisavam ser melhoradas em mim mesma. A minha ansiedade diminuiu drasticamente. E eu sei que pode parecer algo bobo, besta, ou às vezes até algo simples. Mas se você se desconectar das redes sociais, quanto tempo você vai ter de sobra na sua vida? E o que você vai fazer com esse tempo? Você vai usar ele para coisas boas ou vai usar esse tempo para coisas inúteis? Hoje eu continuo ainda tendo o Instagram e o Facebook. A diferença é que eu raramente entro ali. Eu uso o Facebook, eu uso o Marketplace do Facebook quando eu quero fazer alguma compra ou quando eu quero vender, me desapegar de alguma coisa. E o Instagram, acho que não consigo me recordar dentro desse mês, qual foi a última vez que eu entrei ali naquela plataforma. Não só esse mês, acho que tem muito tempo que eu não entro. Porque o meu tempo ele é preenchido com outras coisas. Eu não tenho mais tempo vago para perder ele entrando no Instagram e rolando o feed. Eu não tenho mais tempo para isso. O meu tempo ele é preenchido com coisas que me agradam, com coisas que me trazem prazer genuíno. Então, esse foi o meu relato, né, minha experiência. E eu não sei se você está no processo ainda de desapego com as redes sociais. Deixa aqui nos comentários, escreve aqui qual foi a sua experiência, né, com as redes sociais, alguma coisa que te aconteceu, o que você passou, se você ficou mais irritado, se você ficou mais ansioso, ou não sei, caso você tenha deixado também as suas redes sociais, coloca aqui o seu relato, o que você passou a fazer mais com o seu tempo. Você percebeu, assim como eu percebi, essa sobra de tempo no seu dia? Então, novamente, eu não afirmo que as redes sociais seja totalmente prejudicial, né? Elas são importantes, são muitas as pessoas que a gente deixa de ter contato na nossa vida, por causa da rotina mesmo, porque às vezes a gente se muda de cidade, pelo trabalho, e as redes sociais às vezes trazem algumas pessoas que estão longe para perto, né? Mas o problema está em você ficar acessando constantemente as redes sociais e perdendo seu tempo ali, e deixando de fazer coisas importantes por causa das redes sociais. Então, se você passar a ver o seu acesso às redes sociais como um vício, que para muita gente é um vício, e você cortar esse vício pela raiz, você vai ver o quanto a sua qualidade de vida ela vai aumentar. Eu tenho certeza, porque aconteceu comigo. Isso foi algo que mudou a minha vida, o fato de me desligar das redes. Então, atualmente, o que eu mais uso é o YouTube, que é uma rede de pesquisa. E eu uso o YouTube não para ver a vida dos outros. Eu uso o YouTube para crescimento pessoal, para buscar conteúdos bons que alimentam o meu ser e também agora, como eu estou fazendo com você, para divulgar experiências e ajudar outras pessoas também. O YouTube é uma ferramenta maravilhosa, mas é claro que eu não perco também muito do meu tempo aqui. Eu vou viver, não fico muito tempo também no YouTube. Eu gosto muito de, quando eu vou fazer serviço de casa, colocar alguma palestra para mim escutar. Quando eu vou lavar uma louça, eu colocar algo que me agrada para eu escutar. Mas durante um afazer. Talvez quando eu estou dirigindo, colocar uma música para mim ouvir. Então, é uma ferramenta de pesquisa muito útil. Mas até o próprio YouTube, se não utilizado com sabedoria, pode consumir você. Todas as redes sociais podem consumir o seu tempo e consumir a sua essência. Então, no final, me desligar das redes sociais foi algo fundamental para mim. Foi algo que trouxe novamente o controle da minha vida, o controle do meu tempo. Eu sei que se desligar das redes sociais pode não ser algo para todos, mas para mim foi uma forma de recuperar o controle da minha vida, de viver de forma autêntica e de valorizar o que realmente importa na minha vida.